Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sábado, dia 21 de janeiro. A igreja celebra a festa de Santa Inês, Mártir. Ela viveu no 3º século da era cristã. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21. Naquele tempo, Jesus retornou à sua cidade e à sua casa, juntamente com seus discípulos. A notícia correu e grandes multidões formaram em torno da sua casa, de tal modo que ele e os discípulos não tinham nem tempo para comer. Seus parentes ficaram sabendo que ele estava ali e partiram para lá para agarrá-lo, porque pensavam que ele estava fora de si. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu gostaria de convidar a você a prestar bem atenção no espírito e no sentido deste evangelho tão pequenino e também celebrando a festa de Santa Inês Mártir. Ela é citada no cânon romano, na primeira oração eucarística. Mas hoje, percorrendo o evangelho de Marcos, e Marcos quer nos ajudar a responder a uma pergunta séria que vai condicionar todo o nosso seguimento a Jesus de Nazaré e toda a nossa vivência cristã. E a pergunta é esta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Marcos então vai progredindo no seu evangelho e nos apresentando dois fenômenos nesta manhã. Um primeiro é que a fama de Jesus se estende e grandes multidões vêm até ele em busca de uma palavra de conforto e também de curas. Mas por outro lado, também está aumentando em torno de Jesus o outro fenômeno, que são as incompreensões, as oposições, os conflitos e a falta de fé. As oposições partem principalmente dos grandes intelectuais da sua época, dos fariseus e dos herodianos. E as incompreensões, elas vão começando agora a tomar corpo no grupo dos discípulos, também dentre as autoridades religiosas, também dentre a multidão e principalmente também dentro da sua família. Eles achavam que Jesus estava fora de si. E é interessante então nós prestarmos bastante atenção neste evangelho desta manhã, porque essa pergunta, quem é Jesus, ela vai marcar profundamente todo o evangelho de Marcos e também vai marcar toda a minha busca pelo Senhor. Um dia, o apóstolo Filipe chega até Jesus dizendo: mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus disse: Filipe, quem vê o Pai vê a mim. Eu estou esse tempo todo com vocês e será que vocês ainda não me viram e nem viram o Pai? Eu e o Pai somos um. Isso precisa-se de fé. Somente uma fé muito profunda será capaz de fazê-los com que eles também reconheçam a divindade de Jesus, que ainda está escondida na sua humanidade. Por isso, a nossa pergunta de hoje, ela é fundamental para a nossa catequese, ela é fundamental para a nossa prática religiosa, porque se nós não tivermos uma boa resposta sobre quem é Jesus, resposta que não virá das leituras dos livros que fazemos, respostas que não virão também das catequeses que nós aprendemos, e principalmente das informações humanas que nós recebemos dentro de casa. Jesus vai dizer a Filipe: Deus habita numa luz inacessível, e a Deus nós só podemos ver pelo Espírito. E Jesus também sendo Deus, na qualidade de Deus, nós também só podemos vê-lo pelo poder do Espírito. Diversas informações o Evangelho nos passa hoje, principalmente dessas oposições que são feitas a Jesus, os conflitos que ele vai criando agora com o grupo dos seus discípulos, aquela multidão que daqui a pouco vai começar também a abandoná-lo, porque ele recebe nesse momento a incompreensão e os seus familiares acham que ele está fora de si. Recordemos de uma outra palavra de Jesus quando ele diz: o Pai entregará o Filho entregará o Pai.
A mãe entregará a filha entregará a mãe. A sogra entregará a nora e a nora entregará a sogra. Quer dizer, aqueles que não compreendem, aqueles que não têm o Espírito do Senhor, aqueles e aquelas que não receberam esta manifestação do Pai, para eles também, talvez Jesus vai estar fora de si. Quantos santos na história da igreja, quantas santas na história da igreja também receberam esta oposição e também receberam esta incompreensão, até mesmo da parte dos seus familiares. Eu me recordo de nosso pai São Francisco, que quando também deu início ao seu processo de conversão, quando Deus começou a se manifestar em sua vida, os seus familiares também começaram a dizer que ele estava louco, que ele estava fora de si, e até o prenderam numa jaula, achando que ele estava desequilibrado emocionalmente. Porque hoje os familiares de Jesus dizem que ele está desequilibrado emocionalmente, principalmente porque ele começa a ter comportamentos diferenciados, comportamentos que vai ver, eles não conseguem compreender. Então, por causa disso também, eles fazem oposição a Jesus. São Francisco despiu-se de toda a sua veste numa praça pública, rompendo naquele momento a sua herança e também aos seus laços familiares por causa do Evangelho, por causa do Senhor. A história está repleta também de exemplos de homens e mulheres, inclusive da Santa Inês de hoje, que num determinado momento da vida dela, ela tinha que fazer uma opção entre o que os familiares pensam, entre o que os outros pensam e entre o que o Senhor espera, que o Senhor ordena. E talvez aquele e aquela, mergulhado numa fé medíocre, será capaz de dizer, mas Deus não quer isso tudo, Deus não espera isso tudo. Mas você não é Deus, eu não sou Deus. E quem sabe então o que é necessário para o plano de salvação do Senhor é Ele. Jesus retorna para sua casa, os discípulos retornam com Ele. Jesus começa então a experimentar oposição organizada, institucional, da parte dos fariseus e também dos herodianos. Jesus começa também agora a experimentar o conflito entre os seus discípulos, a falta de fé dos seus concidadãos, a incompreensão dos seus familiares e também daquela multidão que o seguia, porque a partir daquele momento, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai e não a vontade das pessoas. Naquele momento, Jesus passa a fazer exigências muito profundas, principalmente de conversão de coração, e isso ninguém quer. Em muitos espaços, nós não somos mais convidados a participar porque seguimos a Jesus. Em muitos espaços, Jesus hoje já não é mais benquisto e já não se abrem mais as portas para acolhê-lo. Mas uma coisa nós não podemos perder a consciência. Se algum dia a Mãe Igreja não receber perseguição e não receber incompreensão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está equivocada. Porque o Senhor chega em determinado momento da vida de alguém, onde Ele coloca uma força de testemunho, uma força de conversão tão profunda e tão profunda, que passa a incomodar os ambientes medíocres, que passa a iluminar os ambientes de trevas. Então, assim, nascerão também essas oposições a Jesus: a incompreensão, a falta de fé, o conflito e a perseguição. Quem é Jesus? Marcos nos pergunta nessa manhã. E ele também vai nos ajudar a dar mais uma resposta hoje. Jesus é o meu tudo. Viver para mim é Cristo. E como apóstolo nós vamos ter que aprender, eu não aprendi, não me foi revelado isso nem pela cultura intelectual livresca e nem pelo sangue. Mas é o próprio Deus que me revelou esse mistério até então desconhecido para todos, mas que agora foi revelado a mim. Jesus Cristo é o Senhor. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos céus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Logo mais às 18 horas estarei celebrando na comunidade da Vila Conceição e às 19h30 na comunidade da Vila Amélia. Santa Inês, rogai por nós. Amém.